Olá, então, eu vim comentar a novela A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Ela foi publicada, segundo informações que a gente encontra aqui nesse livro, 50 clássicos 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. A gente fica sabendo que ele foi publicado em duas partes em 1912. Em 1913 é que ele vai ser publicado como um texto único, e segundo o próprio Thomas Mann, tudo que aconteceu aqui é verdadeiro. Então, supostamente ele teria se debruçado sobre vivências pessoais para descrever a vida do Aschenbach, que é o protagonista desse romance, que se apaixona perdidamente por um jovem, o Tadzio, não sei exatamente como é que se pronuncia. E aí, assim, não antecipando tanto as coisas, vamos voltar um pouco mais para o Thomas Mann. O Thomas Mann é uma figura que me chama a atenção porque o Freud, ele admirava o Thomas Mann, embora ele não conhecesse a obra do Thomas Mann profundamente, ele admirava ele e considerava ele um grande romancista. A gente encontra isso aqui nas biografias do Freud, mas especialmente aqui nessa da Roudinesco, né? Ela fala sobre a influência do Thomas Mann, inclusive, para a obra do Moisés e o monoteísmo do Freud. Freud teria na sua biblioteca 3 livros da tetralogia do José, escrito pelo Thomas Mann. Então, o Thomas Mann vai visitar Freud em 1932, em 1936 eles se encontram de novo e eles trocaram algumas cartas. Então, existiu aí uma amizade e uma admiração da parte do Freud para com o Thomas Mann. E aí, assim, entrando já propriamente no livro, a escrita do Thomas Mann é sublime, assim. Ela é de um rigor e de uma preciosidade, assim, inenarráveis. Não tem como descrever o quão gostosa é a escrita do Thomas Mann. Não é aquele tipo de livro porque é curtinho que você lê assim numa sentada. Na verdade, os capítulos meio que dividem o livro em atos e você vai lendo com um pouco de concentração, porque como é uma escrita meio estilizada, você pode acabar se perdendo um pouco. Então, um pouco de concentração e vai ser recompensador, assim, porque é uma leitura muito prazerosa. Foi uma releitura para mim, eu tinha lido A Morte em Veneza há um tempo atrás, mas honestamente eu não me lembrava de muita coisa, eu não me lembrava do prazer que era ler o texto do Thomas Mann, e dessa vez eu me aprofundei um pouco sobre outros aspectos, assisti os vídeos, li algumas críticas referentes ao Morte em Veneza, e posso assegurar que é um texto admirado não só por mim, mas muita gente admira a escrita do Thomas Mann, e ele tem alguns clássicos como A Montanha Mágica, Dr. Fausto. Então são textos que consagraram ele como um grande romancista, e na toa ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Esse texto, né, como eu disse, de 1912, supostamente seria baseado numa viagem que ele fez com a mulher em 1911 e que ele ficou muito admirado com a beleza de um jovem que ele viu lá nessa viagem que ele fez com a esposa. E aí, assim, tem dito aqui nesse livro, né, os 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca, que o Thomas Mann, apesar de ser casado, viveu um romance muito intenso com outro homem, um violinista, que foi o grande romance da vida dele. Embora ele seja casado e supostamente heterossexual, existiria algo de relações homossexuais na vida do Thomas Mann. Mas o ponto é que, embora o protagonista, o Aschenbach, ele seja admirador de um jovem do sexo masculino, é o Tadzio, vou chamar de Tadzio, ele que tem 14 anos. O Aschenbach tem em torno de 50 e poucos, menos de 55, pela descrição aqui. Embora ele já se considere idoso, e embora ele se coloque nesse lugar onde o Tadzio é muito mais jovem. Então, tipo, a distância entre eles é imensa, que não foi como aconteceu com o Thomas Mann, que teria 20 anos, seria 20 anos mais jovem quando fez essa viagem, que conheceu esse jovem polonês, que depois viria a se assumir, e alguém assumiria essa alcunha de ser a pessoa que inspirou Thomas Mann a escrever essa obra incrível que é A Morte em Veneza. Então, em A Morte em Veneza, o que acontece tem o Aschenbach, que é um escritor bastante reconhecido, e os romances dele eram muito bem conceituados, e com 53 anos ele vai passear, tá inquieto, vai bater no cemitério e se depara com uma figura bastante estranha, meio cadavérica. Ele faz uma descrição de um ser bastante esquisito. E esse ser remete para ele ao estranho, ao estrangeiro. E aí isso dá uma inquietação nele, e ele precisa viajar para satisfazer essa inquietação. E aí ele viaja, faz uma viagem aqui, outra ali, mas ele decide que ele precisa ir para Veneza. Então, Veneza, essa terra maravilhosa, essa terra linda e inspiradora.
E ele não está propriamente numa crise de escrita, numa crise criativa, mas ele está com essa inquietação, e aí ele precisa tomar outros ares, né, para ver se ele coloca em obra aquilo que está inquietando ele. E aí ele vai para Veneza, e o que acontece? Em um primeiro momento, ele vai se deparar com o clima de Veneza que está mudando, e aí ele se sente um pouco adoentado e ele quer ir embora. No entanto, ele conheceu um jovem, o Tadzio, né, que tem os seus 14 anos, que estava lá com a família. Eles são poloneses, ele tem umas irmãs e uma mulher que cuidava deles, mas a mãe também estava lá. Enfim, ele se encanta perdidamente pelo Tadzio. A descrição dele é muito poética no sentido de transformar a imagem do Tadzio, a beleza do Tadzio, em algo sublime, assim, em algo a ser, é muito mais para ser admirado do que sexualizado propriamente. Então, tanto que a questão da pedofilia não é tão levantada em relação a essa obra, pelo menos eu não encontrei nada a esse respeito, porque é um amor platônico, é como se ele admirasse não o menino, mas a beleza do menino em si. E aí ele descreve como um daqueles anjos que são esculpidos, é uma coisa sempre num tom platônico, né? Assim, numa coisa meio que de uma outra ordem que não é sexual. E aí ele fica encantado com o Tadzio, e aí ele se arrepende de querer ter ido embora, volta atrás, fica em Veneza, só que Veneza é assolada por uma peste. E é muito curioso isso, porque ele no primeiro momento quer ir embora, mas se arrepende por conta do Tadzio, porque ele quer poder admirar um pouco mais, poder estar na presença do Tadzio. E lá no hotel onde eles estão hospedados, em frente tem uma praia, que é onde ele passa horas da manhã lá, né, só sentado, admirando a beleza do Tadzio. E as descrições que ele faz das atividades do Tadzio, deitado na areia, enrolado no toalha, entrando no mar, é tudo muito bonito, assim, cria uma imagem muito interessante na nossa cabeça. A gente vai acompanhando esse amor platônico do Ashenba por esse jovem, que talvez até se aperceba dos olhares do Ashenba, mas nunca acontece nada propriamente. E aí não tenho como não falar sobre isso, né? Assim, então talvez seja um spoiler para quem não leu o livro, mas vou ter que falar sobre, porque isso é importante dentro do desenvolvimento da narrativa. Que é o autor, o Ashenba, na verdade, ele finaliza a obra sentado numa cadeira, admirando a beleza do Tadzio na água. O Tadzio está meio que apontando assim para o horizonte, e o Ashenba, ele morre, assim, admirando essa beleza, como se essa beleza fosse tão estarrecedora que matasse. Mas, na verdade, o Ashimba vai morrer por ter tido contato com a cólera. Ele vai comer umas frutas estragadas, alguma coisa assim. E Veneza estava sendo assolada por essa cólera, né? E é interessante que ele não recuou diante da cólera, que era uma morte mais iminente, mas quis voltar antes dele estar tão completamente envolvido por esse sentimento em relação ao Tadzio. Então, é uma obra, apesar de curta, fenomenal. Dá para você voltar ela várias vezes. Essa só foi minha segunda, eu não pretendo que seja a última. Diz que existe um filme que retrata bem os conflitos do Ashimba, né? Porque apesar de ser uma transposição para o cinema, o livro é em terceira pessoa, né? Assim, porque é um narrador contando sobre o Ashimba, mas a gente tem um contato muito íntimo com o Ashimba, com o pensamento dele, com o apaixonamento dele, enfim. Mas parece que o filme é bem representativo, mas eu não assisti o filme. Então, eu recomendo muitíssimo o A Morte em Veneza, vale muito a pena ler os textos de apoio também, que são interessantes, e o que é escrito aqui nesse livro 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. Tem realmente um texto curto, mas traz informações sobre o autor que eu super recomendo. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero ter despertado a vontade de lerem A Morte em Veneza, que vale muito a pena, é uma leitura excelente. E é isso, e até a próxima.